Pessoal, o objetivo desse vídeo agora é generalizar o método que a gente obteve só para um estado e uma entrada, para o caso quando a gente tem vários estados e várias entradas, tá? E aí a gente finaliza esse vídeo aqui com um exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Só o analítico e no próximo a gente faz um analítico e com simulação para a gente meter a mão na massa também lá no Simulink, tá? Beleza, então o que vai ser o caso geral? O caso geral vai ser quando eu tenho mais do que um estado e mais do que uma entrada, né? Então, se vocês virem bem aqui nessa equação, vocês vão notar que o x, o f e o u, eles são todos sublinhados, né? Isso a gente está denotando que essa variável é um vetor, né? Então, aqui, nesse caso geral, a gente vai ter que x vai pertencer ao espaço dos reais com dimensionalidade n. Então vai ser um vetor com n elementos, tá? E o f também, e o u vai ser outro vetor com outra dimensionalidade, tá? Pois bem, então, nesse caso geral aqui, a gente consegue provar o seguinte, que o procedimento de linearização, se a gente pode chamar esse procedimento dessa forma, ele vai ser o seguinte, ele vai ser um delta de x barra, aqui agora a derivada parcial desse vetor, que é uma função vetorial, né? Então a gente vai fazer a derivada parcial e avaliar nos pontos de equilíbrio, certo? Vezes delta x mais a derivada parcial de f, que também é um vetor, com respeito a u, que também é um vetor, avaliados no ponto de equilíbrio, delta u, que também é um vetor, certo? Pois bem, então vejam que aqui, na verdade, o que a gente está fazendo agora é derivar uma função com respeito a um vetor, né? Onde essa função também é uma função vetorial. Também o resultado dessa função também resulta em um vetor, certo? Então isso tem um nome, tem um nome bem definido para isso quando a gente faz a derivada de um vetor por outro vetor, ou melhor dizendo, quando a gente faz a derivada de uma função vetorial por um vetor, isso quer dizer que nós fazemos o jacobiano dessa função com respeito a essas variáveis, certo? Pois bem, então, como é que fica esse caso geral? O caso geral fica dessa forma. Se a gente tem, imagina que agora a gente coloca na nossa nomenclatura usual, né, matricial, a gente pode chamar todas aquelas derivadas parciais com respeito às variáveis de estado ou das entradas da matriz A, certo? E da matriz B, ok? Onde a matriz A vai ser obtida avaliando o jacobiano da função com respeito aos estados e a matriz B avaliando o jacobiano da função com respeito às entradas, todas elas no ponto de equilíbrio, tá? Então, no final das contas, o procedimento de linearização vai ser obter o jacobiano da função f com respeito aos estados, avaliar no ponto de equilíbrio, e para obter a matriz B, vai ser avaliar a função f com respeito às entradas no ponto de equilíbrio, ok? Vamos fazer aqui um exemplo, só para deixar claro, né? Pois bem, então a gente vai fazer aqui um exemplo, esse exemplo aqui é do livro do Kruger, eu vou colocar aqui, tá? Então vocês vão encontrar esse mesmo exercício lá, resolvido lá para vocês, no livro do Kruger, tá? Então o primeiro passo, pessoal, aqui vejam que a gente tem, antes de falar o primeiro passo, vejam que aqui a gente tem uma função vetorial, certo? Então, todas essas funções aqui, f1, f2 e f3, são equações que vão determinar a derivada de cada um desses estados, x1, x2 e x3, respectivamente, tá? E vejam que aqui a gente tem não linearidades, ou seja, x2 vezes x3 é uma não linearidade, e x3 ao cubo é outra não linearidade, certo? Então a gente não consegue colocar esse sistema no formato clássico, né? x ponto é igual a x mais bu, a gente não consegue fazer isso diretamente a partir dessas equações de estados não lineares, certo? A gente precisa fazer o procedimento de linearização se a gente quiser obter uma abstração matemática linear a partir desse sistema não linear, ok? Pois bem, como eu ia falando, o primeiro passo é obter as condições de equilíbrio, certo? Ou seja, quem é x estrela, agora que é um vetor, né? E quem é u estrela,
certo? Nesse caso, o estrela é um escalar e ele é igual a 0,15, certo? Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que definir, para condição de equilíbrio, né, eu vou ter o seguinte, x estrela ponto é igual a zero. Então, quando isso acontece, isso quer dizer que eu tenho condições de equilíbrio, certo? Pois bem, a única equação que o meu termo da entrada aparece é essa aqui, certo? Então, eu vou começar com essa equação, certo? Na verdade, eu posso começar com qualquer uma, né? Eu posso começar com essa ou com essa. Eu posso fazer com qualquer uma delas, tá? Vamos copiar e colar essas equações de estado no outro slide, só para a gente não se perder aqui com as equações. Deixa eu fazer o seguinte, vou dar um crop, só para ficar com as equações. Ok? Então agora é só ficar nas equações. Vou colocar aqui em cima para ter mais espaço para eu rabiscar. Beleza, então o que eu vou fazer? Vou pegar cada um desses termos aqui e vou igualar a zero, certo? Isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero. E aí o que acontece com esses termos? Isso aqui vira tudo estrela, né? Porque todos eles agora passam a ser pontos de equilíbrio. Quando a derivada é igual a zero, isso quer dizer que nenhum dos elementos está variando no tempo. Então, todos esses caras aqui, quando essa derivada é igual a zero, eles viram pontos de equilíbrio, né? Então, eu já sei de cara que x2 estrela é igual a zero, certo? Então, essa aqui é a primeira equação. A segunda equação vai ser o seguinte, vai ser 0 igual a menos 0,4 x1 estrela mais 0,2 x3 estrela. Essa é a primeira equação. A segunda equação, perdão. A gente já vai mexer com ela, que a gente tem duas variáveis conhecidas, né? Então vamos para a terceira equação agora. Tenho 0 é igual a menos 0,75 x3 estrela menos 0,025 x3 estrela ao cubo, certo? E que mais? Mais 1,5 x1 estrela mais 2 vezes U estrela, que eu defini anteriormente, que é 0,15. Então, eu já vou botar aqui 0,3 para economizar uma linha aqui da equação, certo? Pois bem, então eu tenho aqui, dessa segunda equação, eu tenho que x1 é igual a x3 sobre 2, certo? Então, o que eu fiz? Só passei uma variável para o outro lado e depois passei dividindo, certo? Então, x1 estrela igual a x3 sobre 2. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nessa equação e substituir x1. E aí eu tenho só x3 estrela nessa equação. Então, eu tenho aqui 0,75 x3 estrela menos 0,025 x3 estrela ao cubo mais 0,75 x3 estrela mais 0,3, certo? Então, vejam, aqui esse termo é igual a esse, né? Então, esses dois termos somando vão ser iguais a zero, né? Então, pessoal, o que eu vou ter aqui no final do dia? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos 0,025 x3 estrela ao cubo mais 0,3 é igual a zero, certo? Então, eu posso achar as raízes, né, dessa equação polinomial. Eu vou fazer isso usando o MATLAB. Tá? Então, tem aqui o MATLAB para encontrar essas raízes. Posso usar aqui menos 0,025, 0, 0 e 0,3. Se eu dou Enter, eu vou ter os seguintes valores. Tenho três raízes para essa equação, como é um polinômio de terceira ordem. Um polo complexo, uma raiz complexa conjugada, que não me interessa, porque o estado é uma variável contínua, e o outro, sim, uma variável apenas com um número real, sem um número imaginário, certo? Então, tenho 2,2894 vai ser igual ao meu x3. Então, eu coloco isso aqui. Então, x3 estrela vai ser igual a 2,2894.
Pois bem, então com esse valor, lembre-se aqui que aqui eu já achei quem é x2 estrela, já achei quem é x3 estrela, e agora só falta x1 estrela, que é x3 estrela sobre 2. Então posso vir aqui e escrever x1 estrela, vou escrever mais para cá, x1 estrela igual a x3 estrela sobre 2, que é igual a 1.1447. É isso? Vou conferir aqui. 2.2894 divididos por 2. Tá certinho. Beleza. Então já tenho x1, x2 e x3 todos estrela. Certo? Deixa eu botar aqui. Beleza. Então isso quer dizer que os meus pontos de equilíbrio aqui são x estrela igual, eu lembro que o meu x2 estrela é igual a 0. Esse cara aqui é 1.1447. E esse cara aqui é 2.2894. E o meu U estrela é igual a 0.15, se não me engano. Certo. Certinho. 0.15. Ok. Agora eu posso ir para o próximo passo, que é calcular os jacobianos. Né? Beleza. E esses são os jacobianos de acordo com a fórmula que a gente acabou de obter. Certo? Como é que eu vou escrever cada uma dessas funções, as suas derivadas parciais para esse caso específico? Então eu sei que aqui eu tenho 3 estados e tenho uma entrada. Certo? Para esse exemplo específico. Então, essa matriz aqui, B, vai ter apenas uma coluna e vai ter tantas linhas quantos estados forem necessários. Então vamos lá. Então, primeiro, vamos começar com a matriz B, que é mais fácil. Então, vou pegar aqui a minha função. Então, a minha função é 1, F1 é igual a x2, F2 é igual a menos 0.4, etc. E F3 é igual a menos 0,75 e etc. Certo? F1, qual a derivada parcial de F1 com respeito a U? É 0. Qual a derivada parcial de F2 com respeito a U? É 0 também. Não tem nenhum U, né? E no último caso, na função F3, a minha derivada parcial é igual a 2, tá? Mas, de qualquer forma, vamos escrever isso aqui. Então, aqui eu tenho derivada parcial de F1 com respeito a U, que é o único que eu tenho. Opa. Derivada parcial de F1 com respeito a U. Derivada parcial de F2 com respeito a U1. E derivada parcial de F3 com respeito a U1. Então, isso a gente acabou de fazer. É igual a 0, 0 e aqui 2. Ok? Então, essa é a minha matriz B. Tá? Agora, a minha matriz A ela é um pouquinho maior. Tá? Então, aqui eu tenho derivada parcial de F1 com respeito a x1, derivada parcial de F1 com respeito a x2 e derivada parcial de F1 com respeito a x3. Ok? Vamos lá. A gente pode fazer isso para todo mundo. Aqui F2, delta F3. Acho que está um pouco pequeno. Vamos fazer o seguinte, vamos passar a minha matriz A para outro slide, que ficou um pouco pequeno aqui, de acordo com o tamanho das minhas linhas. Deixa eu selecionar tudo isso aqui. Selecionar isso aqui, e vou passar para o outro slide. Então, tem a derivada parcial de F2 com respeito a x1, derivada parcial de F3 com respeito a x1, derivada parcial de F2 com respeito a x2, derivada parcial de F3 com respeito a x2, derivada parcial de F2 com respeito a x3, derivada parcial de F3 com respeito a x3. Ok? Beleza. Então, essa é a minha função A. Ok? Ou melhor dizendo, essa é a minha matriz A em função de todas as derivadas parciais que eu preciso calcular. Tá? Beleza. Agora vamos copiar esse cara aqui para um outro slide.
E vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui a matriz A com as derivadas que eu preciso calcular, tá? E vamos colocar aqui em cima as minhas funções para eu não me perder, tá? Então, eu coloquei aqui as funções, coloquei aqui a minha matriz A, e agora a gente vai calcular cada uma dessas variáveis, ok? Beleza, então a derivada de f1 com respeito a x1 é 0. Derivada de f1 com respeito a x1 é 1. Derivada de f1 com respeito a x3 é 0. Derivada de f2 com respeito a x1 é igual a menos 0,4. Derivada de f2 com respeito a x2 é igual a 0,1 x3. Derivada de f2 com respeito a x3 é igual a 0,2 mais, ou melhor, menos 0,1 x2. E a derivada parcial de f3 com respeito a x1 é igual a 1,5. Derivada parcial de f3 com respeito a x2 é igual a 0. Derivada parcial de f3 com respeito a x3 é igual a menos 0,75 menos 0,75 x3 ao quadrado. E isso fecha a minha matriz A. Ok? Na verdade, aqui tem um errinho, pessoal. Tem um 0 faltando aqui, né? Então, deixa eu apagar aqui. Está faltando um 0 aqui. Deixa eu colocar aqui, 0, 0,75. E aqui é menos 0,75 mais, não, menos também, 0,075. Agora está correto. Então vamos agora avaliar cada uma dessas matrizes A e B no ponto de equilíbrio. Muito bem. Então, vamos avaliar aqui todos esses elementos da matriz A nos pontos de equilíbrio. 0, 1 e 0 não vão mudar, né? Então tem o 0, 1 e 0. Aqui, menos 0,4. 0,1 vezes x3 é 0,3, vai. Vou arredondar aqui. E 0,2 menos 0 é 0,2. E a última linha vai ser igual a 1,5, 0 e menos 0,75 menos 0,075 vezes x3 ao quadrado. Eu já fiz as contas aqui e vai ser igual a menos 1,14. Ok? Então, isso termina a linearização, né? Veja que aqui a gente obteve a matriz A do sistema linearizado e anteriormente a gente tinha obtido a matriz B, certo? Do sistema linearizado. Da mesma forma, quando a gente vai comparar as soluções do sistema linear com o sistema não linear, a gente deve fazer as alterações necessárias no sinal de ΔX e ΔU para poder comparar as duas soluções e verificar o erro, certo? Isso vocês vão ter nas notas de aula de vocês. E agora a gente vai fazer um exercício de um sisteminha um pouco mais complicado, um sistema pêndulo invertido, e usando o código computacional, porque vocês veem que aqui fazer todos esses cálculos de derivadas na mão é bastante trabalhoso e é muito fácil cometer erros aqui. Então, quanto mais a gente usa código computacional para ajudar a gente, melhor, tá? Então, vamos para o próximo vídeo agora.